Pelo avançar da hora, vou fazer uma última rodada de perguntas. Márcia Plaza. Eu gostaria de saber do Ricardo e do Fred um pouco a questão da qualidade. Como aqui está sendo debatido tanto essa questão da falta, né, dos recursos hídricos, da disponibilidade das águas, eu gostaria, e principalmente para abastecimento público, eu gostaria de saber como é que fica essa questão no hidroanel quando ele é usado para barcaça de lixo de lodo, para transporte de lixo de lodo, na represa de Itaiaçupeba, que é um dos mananciais utilizados para abastecimento, porque senão nós vamos ter um comprometimento dessas águas. Precisa saber como é que isso é solucionado, né? Já que nós temos aqui na Bacia do Alto Tietê já uma carência desses recursos disponíveis para o abastecimento, né? Eu gostaria de ouvir dos dois uma sobre essa questão. Eu gostaria de comentar algumas das coisas que foram mencionadas aqui, especialmente algumas questões trazidas pelo Ricardo. Primeira questão foi a respeito da ação aberta pelo Ministério Público contra a Sabesp. Eu li a inicial dessa ação e o Ministério Público não questiona a Sabesp, como seria realmente absurdo, você tem toda a razão, questionar a respeito de carga difusa ou a respeito do conjunto da poluição das águas dos rios, mas questiona a Sabesp pela não universalização da coleta, afastamento e tratamento de esgotos. Eu tenho profundas restrições à tendência à judicialização das políticas públicas, mas é importante a gente verificar que, de fato, compromissos não foram cumpridos pela Sabesp, né? Compromissos que são, inclusive, com o consumidor que paga pelo tratamento de esgoto. Então, é mais complicado do que simplesmente desqualificar liminarmente a ação do Ministério Público. Essa é uma primeira questão. Segunda questão é a seguinte: eu desconheço quem mencione parar em Riborden, a produção de energia em Riborden. Realmente não faz sentido e como a gente sabe, a usina que mais rapidamente pode ser religada tão proximamente ao mega centro consumidor. Então, era importante de ser mantida viva. Por outro lado, dizer que ela não tem impacto sobre a qualidade das águas é reduzir o debate, não é? Porque a vazão natural da bacia da Billings, em torno da Billings, é de 12 metros cúbicos. E isso permite que a Billings produza energia simplesmente muito basal, que é a de todo dia, mas não é a energia requerida pelo sistema. Então, o que acontece é que a gente barra e, com isso, não permite o Rio Pinheiros correr e não permite a despoluição do Pinheiros. Não há esforço que a Sabesp possa fazer, não há investimento que o governo do estado possa fazer que vai resultar em qualidade da água do Pinheiros enquanto não tiver água correndo. E para ter água correndo no Pinheiros, ela só pode vir dos seus mananciais, né? Então, a Billings tem que permitir correr água ao longo do Pinheiros. Isso tem uma contradição direta com manter alta produtividade do sistema energético. Então, nós temos aí um conflito de demandas. Nós temos um conflito que, para ser equacionado, exige mais água na Billings, de boa qualidade. E aí é que o projeto do hidroanel permite melhorar essa equação. Agora, o quanto que ele resolve? Bom, nós não temos um estudo de balanço energético do sistema como um todo. Daquele sistema que você mostrou, que o Fred mostrou, que pega o conjunto das 3 bacias envolvidas, né? Esse estudo simplesmente nunca foi feito. Nós não sabemos. Então, é possível sim pensar a figura, que é uma figura de linguagem que o Fred usa, de moto perpétuo, porque nós não temos um estudo de balanço energético. E nós, mesmo na falta desse estudo de balanço energético, nós estamos indo buscar água a um local com declividade de mais de 500 metros
e trazendo para aqui, para o Alto Tietê, quando nós temos água que pode vir para o Gravidade, desde que reservada na região de Suzano, Mogi, etc., ampliando a capacidade de adução para Billings de água de boa qualidade. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo hoje é permitir que entidades como o DAE, e aí tem conflito dentro do Estado, né, dediquem grande parte dos seus esforços a fazer projetos como o Ralão, que está em estudo, está sendo desenvolvido e se propõe como efetiva solução para controle de enchentes na cidade, mas que pressupõe que nós vamos continuar misturando água de boa qualidade com os esgotos. E não pressupõe a reservação de água de boa qualidade para envio para Billings, para poder produzir energia e sobrar água para o Pinheiros. Então, nós temos aí um conflito que não está equacionado e que, lamentavelmente, o governo do Estado ainda não, apesar de todos os esforços de articulação, ainda continua remando contra. Continua fazendo, colocando bombas no lugar de eclusas, continua vendendo áreas que estão previstas como áreas estratégicas para projetos de uso múltiplo. Agora, nesse momento, está à venda uma grande área na confluência do Pinheiros com o Tietê, que é uma área que poderia ser talvez o maior parque metropolitano ou uma grande área de infraestrutura para a hidrovia. Está à venda, sem nenhum requisito de uso múltiplo das águas, de suporte ao uso múltiplo das águas. E com o novo preço da energia, definido pelo governo federal, essa questão se recoloca de uma forma completamente diferente. Nós temos que nos preparar para novas respostas. Quanto vale, qual é o preço da energia produzida em Henry Borden e o quanto a gente vai ficar submetido à má qualidade da água, na falta de um balanço energético, de um estudo mais sistemático e de uma análise econômica que tem que ser reposta. Então, eu acho que nós não temos ainda as respostas na mesa. A equação está colocada, mas os seus termos ainda não estão ajustados. Bom, meu nome é Alexandre Morim, sou empreendedor. E o Joaquim até citou, nós fizemos uma comitiva aqui de paulistanos até ao Rio, através da Rede de Transformação Pública, para conhecer as iniciativas. Eu queria que o Joaquim pudesse comentar um pouco mais sobre a questão da convergência dos interesses políticos que está acontecendo no Rio, que acho que foi uma das coisas que marcou a gente, de ver o governo municipal muito alinhado com o governo do Estado, muito alinhado com o governo federal, para poder viabilizar isso. E se você puder também comentar a questão dos projetos autofinanciados, onde por direitos de construção de prédios mais altos, alguns projetos da prefeitura são financiados pelas próprias construtoras e pelo interesse da iniciativa privada, viu, Joaquim? Acho que é legal para quem é de São Paulo conhecer um pouco mais isso. E por último, ainda nessa questão de convergência política, como está a convergência política, ou essa convergência de interesses na região metropolitana? Aí se o Frederico puder comentar rapidamente, porque a gente sente falta não da prefeitura, mas do governo, da governança da região metropolitana de São Paulo. Se tiver alguma dúvida, alguma recomendação pontual, eu gostaria de escutar. Gente, pelo avançar das horas, a gente vai ter que encerrar a rodada de perguntas. É complementar a pergunta? Então, passa para ela. A minha é complementar, a da doutora lá. Tá, só peço que seja bem breve, tá bom? Mariana, da Fundação de Saneamento, indo na esteira do que o Milton falou da vassoura d'água e essa questão toda de usos múltiplos, né, e um escopo múltiplo, principalmente de gestão de recursos hídricos, me parece que um fator a entrar aí nessa articulação toda é o da educação ambiental. E eu gostaria que nessa etapa final aí dos comentários, que vocês abordassem um pouco isso também. Obrigada. Meu nome é Séries Borges Machado, sou diretora do grupo CBM Hidrochina
E eu gostaria de fazer a minha pergunta, acompanhando o raciocínio da doutora lá, ao doutor Ricardo, em relação ao desperdício da energia. Por que isso não é convertido em PPA? Bom, eu vou começar, como disse o Ricardo, para aquilo que nos converge, e uma parte, eu acho que até a Estela já começou a colocar. Eu, incidentalmente, estou hoje no setor de transporte, mas eu comecei a minha vida profissional no setor elétrico, né? Eu fui desde estagiário da Light e, incidentalmente, estagiário em Enribode, tá certo? E não há a menor dúvida de que a Enribode hoje é imprescindível. Então, há uma discussão temporal colocada. Se a gente olha nos dias de hoje, amanhã, 2013, há um recorte. Se nós olhamos em 2020, 2030, 2040, é um outro recorte. Aliás, a tal da insegurança energética de que o Ricardo falou, ela é muito mais grave. Não é só pelo quantitativo que efetivamente nós temos um déficit de energia aqui. Mas nós temos um problema de qualidade. Quando a gente vê o restaurante Senzala na Praça Pan-Americana movido a gerador diesel, alguma coisa está errada. O Otávio Café, que não pode ligar o ar-condicionado determinada hora do dia, está errada. Apesar daquela Babilônia na Faria Lima não poder ser inaugurada por falta de energia, alguma coisa está errada. E geradores espalhados até por prédios residenciais movidos, alguma coisa está errada. Ou do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de operação, do ponto de vista comercial. Como no caso do setor de transporte, por exemplo, que tem limitações no uso de energia, porque é aplicado no setor de transporte a tarifa oro-sazonal. Tarifa oro-sazonal é o seguinte: no horário de pico, a tarifa é mais cara. Isso tem que ser assim nos outros setores para se organizar. Mas o setor de transporte, incidentalmente, tem os seus picos coincidindo com a da energia. Portanto, ele não pode ser onerado. Então, se é sincera a nossa ideia, a nossa proposta de que o transporte tem que ser eletrificado, é preciso dar condições para isso. Então, a tarifa oro-sazonal é insustentável. O uso de geradores como solução é inimaginável, porque o gerador não só é gás de efeito estufa, quando é principalmente particulado, que é um problema, emissão de particulado, um problema na cidade. Portanto, o nosso problema de insegurança energética é quantitativo, como já bem dito, mas ele é também qualitativo. E, hoje em dia é imprescindível a Enribode, ninguém duvida disso. Mas olhando à la larga, nós temos que dar uma outra solução em relação a isso. A grande vantagem do canal, que mencionado, é que ele leva água limpa para a Birins. Porque hoje nós deixamos descer a água limpa das cabeceiras do Tietê, que passa como se fosse uma descarga de banheiro e vai recolhendo isso para chegar lá no Cebolão e ser bombeada a caminho reverso, tá certo? Então nós damos o luxo de deixar a água sujar para usar. Eu uso uma forma às vezes mais assim, não tão técnica, mas é disso que se trata. Então a chegada da água diretamente de Itaiaçupeba para ele traz água limpa. E essa água limpa, ela precisa ser dado bom uso. Nós temos o déficit que falou o Toledo, então nós precisamos usar essa água limpa essencialmente para o abastecimento. Do ponto de vista da navegação, eu diria que essa discussão passa meio ao largo, porque a navegação precisa de muito pouca água. Na medida que eu monto os reservatórios, até com 1 metro eu navego, tá certo? Com 2,5 que é aqui da calha, eu navego maravilhosamente bem. Então, a questão da água para a navegação não é um problema. Agora, o grande problema, e eu acho que a Estela apontou bem, é claro que o projeto do Ralão é um dos exemplos da tal da exportação de água de que fala o Ricardo, que é um mega equívoco. Ou seja, se eu tenho essa água a 700 metros, né, com potencial grande, eu não vou, entre aspas, desperdiçar essa água. Eu tenho que dar o melhor uso a essa água, tá certo? E uma questão que você levantou da governança, nós temos problemas sim. Nós temos problema aqui
E me permite, Joaquim, dizer, há problemas no Rio também. Porque o projeto do Rio Maravilha, me dói o coração, que é um projeto maravilhoso, ele dá aquela solução viária que dá na entrada do porto. Aquilo não é compatível, tá certo? Não, aquela solução viária na entrada do porto, ali no Caju, aquela solução é incompatível com o Porto Maravilha. Eu estou dizendo porque eu tenho trabalhado no assunto portuário e eu tenho uma proposta concreta em relação àquilo ali, que é o que o Rio já fez. Ou seja, é avançar o waterfront, como mostrou em Chicago. Todos os portos do mundo estão fazendo isso. Eu acabo de vir de Marseille, que tem um mega projeto mediterrâneo, que é avançar a linha, que é o que o Rio fez, historicamente, desde o século XIX. Foi sendo avançado, o próprio canal do Mangue, ele andou para frente, vamos dizer assim, para criar o porto que tem. E tem que avançar mais, ancorar naquela ilha que tem ali. E eu acho que isso seria uma solução muito mais compatível com o viário, porque nós vamos ter uma solução de um projeto maravilhoso urbanístico com um projeto obsoleto portuário. E isso é um problema de não consistência de governança. Tem conflitos que tem hoje lá entre diversos órgãos. E aqui em São Paulo nós temos também. Ou seja, e isso decorre da forma como nós tratamos o projeto. Por exemplo, o engenheiro que projetou o viaduto Ari Torres, que entra na Bandeirante, ele fez um belo trabalho de engenharia. Ele botou um pilar no meio do rio, que certamente diminuiu as vigas e barateou o viaduto. Mas para ele foi pedido para projetar um viaduto. E ele fez. O cara que botou a bomba em pedreira na Eclusa fez um belo trabalho. Economizou para a empresa de energia a obra civil. E o cara que está pensando na necessária bomba de traição, em botar na Eclusa de traição, também está pensando bem. Vai baratear para a EMAI. Tá certo? O problema é que cada um olha de per si. É claro que o canal é desnecessário para a Sabesp. A Sabesp, como adutora, resolve o problema dela. Mas o canal resolve o problema da Sabesp e resolve o problema da navegação, o problema da agricultura, o problema da armazenagem. Então, quando eu olho no conjunto, e este é o problema que nós enfrentamos. Qual é o modelo que eu tenho em mente? O modelo belga é um modelo muito inteligente, mas o que eu acho principal é o TVA, o Tennessee Valley Authority nos Estados Unidos, da década de 30, que esse sim institucionaliza o multiscopo de que o Ricardo discorre tão bem. Ou seja, quando o TVA, em 1933, foi concebido, foi para tratar de 9 funções das águas, centralizado. E hoje é uma empresa super bem, uma agência super bem resolvida, inclusive do ponto de vista empresarial. Então ele trata de enchentes, ele trata de agricultura, de pesca, de lazer, de geração de energia, tudo junto. Eu acho que esse é um desafio que São Paulo precisa resolver. Se isso é uma coisa nova, se isso é uma solução para ajudar a EMAI a sair do problema empresarial, porque a EMAI é uma empresa sem futuro. Ela não tem desafio, não tem dinheiro, eu acho que é possível ser resolvido, a ser estudado. Mas que nós precisamos ter uma agência que pense globalmente, e isso nós necessitamos. A questão que a senhora levantou, Márcia, né, eu diria, eu não vejo como um problema. Eu não vejo problema sobre 2 aspectos. Se há uma coisa que se tornou rigorosa no mundo e tem se tornado, são as condições de segurança da navegação. Eu estive no Porto de São Sebastião, aqueles derrames que tinham de petróleo na década de 80 e tudo, isso é coisa do passado. Isso não existe naquela forma. E depois do Valdez, né, do derrame, as regras se tornaram tão rígidas, principalmente naquilo que conta que a senhora levantou. Hoje tem a necessidade de cascos duplos, por exemplo, embarcações. E todas as regras ambientais são muito rígidas. Então eu diria, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das normas, eu reputo que é um problema resolvido. E se não é resolvido, ele está sendo avançado, porque as normas internacionais estão se tornando muito rígidas. A Petrobras está fazendo o seu projeto de navegação do etanol pelo Rio Tietê, dentro dessas mais novas normas que estão aí. E a evidência empírica. Se isso fosse assim, os Estados Unidos não estavam fazendo, a Europa não estava fazendo, o Japão não estava fazendo, enfim, ninguém estaria fazendo. Na Europa eu mostrei que está sendo utilizado, e esse projeto do canal do Sena Norte
eu não mostrei aqui, que o tempo não era possível, mas é um projeto que eu diria que é de requalificação, não dá para falar urbana, porque ele passa em muitas áreas rurais. É espantoso, tá certo? Os cuidados estão tendo. Então eu diria ao contrário, quando se implanta um projeto desse, na verdade eu ganho ambientalmente. E os exemplos são imensos, imensos. O mundo portuário, o mundo hidroviário tem sido um contribuidor das melhoria ambiental. Não é nem que não agride, é que melhora onde coloca. Então eu não teria a menor preocupação em relação a esse tema. Obrigado. Bom, como o Fred já respondeu a questão da Márcia, eu acho que está muito bem respondida. Eu passaria já as questões que a Estela levantou sem a pretensão de responder todas, porque realmente você desenvolveu uma agenda importante e que eu acho que, embora para alguns possa parecer que não, mas aí há mais convergências do que divergências entre nós. Quer dizer, eu acho que vários pontos levantados eu assino embaixo. Eu queria fazer um contraponto em relação a algumas questões específicas, né? Em relação à ação do Ministério Público, se em algum momento eu dei a impressão de que a desqualifico, eu peço desculpa, eu não quis dizer isso, não. Eu acho que o Ministério Público está no direito dele, na obrigação dele de levantar questões, ajuizar, fazer o que é da competência dele em relação às questões ambientais da metrópole. Está dentro da competência dele. O problema não é exatamente o cerne da ação ajuizada sobre a inclusão ou não da poluição difusa, mas, pelo menos naquilo que foi declarado aos meios de comunicação pelo Ministério Público, a finalidade última da ação seria melhorar os índices, a qualidade metropolitana das águas, a qualidade das águas na metrópole. E, ao dizer isso, ao estabelecer esse enquadramento, então, a meu ver, como técnico, não tenho a menor pretensão aqui de me contrapor ao Ministério Público. Eu não sou advogado e menos ainda advogado da Sabesp, né? Então eu acho que não seria o caso. Mas o que me preocupa um pouco é o seguinte: a importância da poluição difusa é muito grande nesse conjunto todo. E se nós centrarmos toda a capacidade de investimento público na despoluição de fontes concentradas, ou seja, vamos tomar por suposto que, em face desta demanda, toda a capacidade de investimento público no Estado, na região metropolitana, seja concentrada, então, agora em tratamento de esgoto e interceptores e redes troncais para chegar lá. Pode ser que essa seja a consequência de uma ação desse tipo. Então, isso vai forçosamente diminuir a capacidade de investimento em outras áreas. Por exemplo, eu tinha citado anteriormente o controle de qualidade das águas de inundação, das águas de controle de inundação. Eventualmente, antes de nós partirmos para uma generalização de tratamento de esgoto em nível avançado e nível terciário, seja mais prudente, haja um benefício líquido maior neste conjunto e se priorizar em algum momento o tratamento da água de drenagem. Por quê? Porque antes de atingir o ideal, a gente teria um processo gradual por meio do qual, com menor custo de investimento, você obtém uma despoluição maior do que um tratamento terciário ou um tratamento generalizado de esgoto, porque a poluição difusa é tão alta que ela ainda está num estágio que pequenos investimentos geram um benefício marginal muito alto. Então, ela tem provavelmente o potencial maior de gerar benefício líquido em termos de despoluição. Isto não está claramente mapeado ainda. Portanto, não se trata de desqualificação, mas talvez ela seja ainda um pouco extemporânea. Não se esgotou ainda o estudo, todas as reflexões acerca do problema para saber se realmente é este o momento de se exigir uma concentração de investimentos a tal nível, tão imediata na despoluição de fontes concentradas.
Isso, realmente, se a Sabesp tem pendências ou não, certamente tem, mas não é o caso, não é o caso da gente entrar nessa discussão aqui. Quer dizer, eu acho que é muito mais o espírito de uma ação desse tipo, e como você mesmo concorda, quer dizer, a judicialização ela é sempre um engessamento. Quer dizer, a partir do momento que judicializou, já não se discute mais alternativas tecnológicas, porque aí virou objeto de demanda judicial, mesmo que daqui a anos essa resposta seja tecnologicamente superada, ela vai continuar sendo obrigatória por força da demanda judicial. Então isso é o pior que tem na judicialização, porque ela engessa uma realidade naquele dia. A ação demora muito, como toda ação judicial, e quando finalmente vem a concretização da resposta, ela já é muito imprópria em relação ao avanço da técnica. Então, a judicialização de questões técnicas, como regra, eu vejo com péssimos olhos. Essa é a questão. Mas jamais eu desqualificaria o papel do Ministério Público. É fundamental, eu acho que ele está cumprindo o papel dele. Bom, quanto à questão da Henry Borden, eu concordo com vocês dois, Fred e Estela, sobre a desejabilidade de se ampliar a disponibilidade no reservatório Bings a partir de uma eventual sangria do Taiaçupeba. Pode ser realmente uma coisa importante. Agora, a reversão do Pinheiros não pode ser descartada não por questão energética, mas por questão de controle de cheias. Quer dizer, cada vez mais dependemos de uma resposta rápida do controle de cheias por meio da reversão do Pinheiros para fazer face a situações críticas de enchente metropolitana. O que você se referiu, Fred, ao dia 25 de abril de 2005, não me lembro a data, se foi. É isso aí. 25 de abril é estiagem, de modo que as estruturas operacionais estão em manutenção. Essa é a verdade que nós temos. Quer dizer, você tem bombas, comportas, sistemas operacionais em manutenção, porque a regra geral é que durante a estiagem esses sistemas estejam em manutenção. Então, como em outras ocasiões, o sistema de bombeamento está operante apenas parcialmente nessa situação. Então, isso nos levou à tomada de decisão de que é absolutamente fundamental ampliar a capacidade de bombeamento pelo Rio Pinheiros, não para ampliar o pico máximo de valor absoluto, que também é desejável, mas não seria prioritário, mas principalmente para você ter backup, capacidade de resposta durante o período de estiagem, porque uma das características da chamada do processo todo de mudança climática, eu não entro muito no fenômeno se é mudança climática ou intensificação de chuva, eu não entendo disso, mas um dos fenômenos que nós temos presenciado com cada vez maior frequência é a ocorrência de chuvas e de processos de inundação extremamente severos durante o período de estiagem. Isso é fato, isso tem ocorrido. E quando isso ocorre, é preciso haver capacidade de resposta das estruturas hidráulicas que estão em manutenção. Então, a resposta que você tem que ter é ampliar a capacidade. Então, no caso dos sistemas traição e pedreira, é um imperativo do controle de cheias você ampliar a capacidade de bombeamento. Isso é certamente não matando as eclusas, isso aí não, realmente nós estamos todos de acordo, isso aí não tem sentido nenhum. Mas essa ampliação é absolutamente fundamental, e não por uma questão de alimentar a Henry Borden, mas para controle de inundações. E, nessa perspectiva, se nós tivermos um processo de despoluição direta no curso do Rio Pinheiros revertido, ele traz um benefício adicional que é, ao longo da operação controle de cheias, abater a carga difusa daquele processo, e não tanto da poluição concentrada que não deveria estar lá. Existe um limite de tempo, eu quero só lembrar que estou de pleno acordo em relação às restrições financeiras que levam a EMAI
a vender terrenos que seriam de interesse fundamental para um processo de recuperação mais ampla de toda aquela estrutura, num projeto integrado. Quer dizer, isso aí, infelizmente, são contingências de contas públicas que levam a empresa, como ela é gerida isoladamente, não existe esta grande autoridade de gestão da água, não existe ninguém que pague o custo dela. Por outro lado, existe uma normativa da ANEEL que obriga não só a EMAI, mas qualquer empresa energética a se desfazer dos ativos não operacionais. Então, se ela tem um terreno que ela não comprova está na base regulatória de geração de energia, ela é obrigada a vender. Simplesmente ela tem que vender. Então, se não houver esta coordenação de objetivos metropolitanos, você não tem como reter esse ativo. Esse ativo é obrigatório que seja vendido. E estou de pleno acordo também que na nova política, até certo ponto tenho muitas dúvidas sobre ela, a nova política tarifária aí, que parece estar associada às modificações do modelo do setor elétrico, fica difícil a gente estabelecer equações seguras de custo-benefício em relação à exploração de Henry Born. A única ressalva que eu faria é o seguinte: independentemente do preço que possa ter energia, o valor não precificado dela em termos de segurança energética para São Paulo é muito grande. Então, aí, independentemente disso, ele sempre tem uma razão de ser. Aí, rapidamente, passando pela questão levantada pela Mariana sobre educação ambiental, é extremamente importante. Aliás, naquele projeto Chicago Waterfront que a gente mostrou, a expectativa maior que eles põem é sempre na educação ambiental voltada às crianças. Tanto que um dos componentes fundamentais do projeto de Chicago, do o projeto Chicago 2020, é o que fazer com a infância, e que costuma ser pobre ali naquela zona central. Então, estudos que nós fizemos há anos atrás no IPT, até o professor Nutt estava junto, né, trabalhando essas questões todas. O professor Nutt era diretor de planejamento da Sabesp e nós trabalhamos junto na construção de alguns componentes de economia e conservação de água. E foi feito um estudo muito aprofundado sobre a eficácia de campanhas de educação sanitária, e naquela época já ficou claro que essas campanhas, geralmente, quando vêm associadas diretamente à escassez, então você tem um problema emergencial de falta de energia, de falta de água, elas são muito pouco eficazes, a resposta é muito pequena. Ela é aparentemente grande porque existe racionamento, e com racionamento a turma não gasta mesmo. Agora, para ser uma política estável de educação ambiental, é melhor que ela seja implantada realmente para as crianças, em educação escolar e coisa, porque senão a eficácia dela é reduzida. E, finalmente, as séries que levantou a questão de desperdício de energia, quem cuida disso no Brasil, dado que a energia elétrica é de titularidade federal, isso aí fica atrelado ao sistema Eletrobras, ao sistema regulatório nacional, via ANEEL, Eletrobras e via Procel. Tá? Essa normalmente é o canal pelo qual se definem as medidas de conservação de energia, diferentemente da água, que aí cai numa competência compartilhada estadual e municipal. Tá? Bom, sobre o questionamento sobre a questão do Alexandre, da parceria do setor privado e setor público, eu acho que todas as grandes cidades do mundo, né, são cidades extremamente desenvolvidas, né, os grandes centros, as metrópoles, as megatrópoles. Talvez o Rio seja uma das poucas cidades que tenha ficado congelado no tempo nos últimos 30, 40 anos. Então, eu acho que, além de Olimpíadas e todos esses grandes eventos, o que coloca o Rio no foco de mídia, e eu acho que todos nós vemos projetos, por exemplo, essa semana tem 2 comunidades sendo pacificadas, está tudo muito intenso, né? Todo dia tem muita novidade, são novidades relevantes. Eu acho que tudo que a gente vive, principalmente no Brasil, já é consequência, né? Então, a gente tem um grande esforço de corrigir coisas que foram mal feitas ou que foram deixadas
de fazer no passado. Então eu acho que o Rio é uma das cidades que mais absorveu essa falta de cuidado, principalmente da gestão pública. E a gestão pública é uma coisa extremamente complexa e burocrática. E para você fazer qualquer projeto desse, como o Frederico está falando, de anel hidroviário, coisas que vão mexer no dia a dia da cidade e vão colocar a cidade em outro nível de transporte e de mobilidade, você precisa da iniciativa privada. É impossível você andar sozinho, né, no setor público. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, tudo é muito burocrático. Então, eu acho que um dos grandes termômetros dessa parceria de PPP, que eu acho que está muito em voga no Brasil hoje em dia, sem dúvida nenhuma é o Porto Maravilha, que é a maior PPP do Brasil, né? E como é que você faz um projeto dessa magnitude tirar do papel? Eles criaram certificados, chamado CEPAC, que é um certificado de potencial de aumento de crescimento, né? Então você tem lá um terreno de 200 mil metros, você quer aumentar, você compra esse certificado, é uma coisa complexa, regulado pela CVM, e o Porto Maravilha é financiado por esses certificados. Então é um instrumento pouco, acho que, explorado ainda no Brasil. Eu não tenho conhecimento de outro dessa dimensão, e realmente acho que é um grande experiência para a cidade ser viabilizada por esses certificados, né? Sem dúvida nenhuma, o Porto Maravilha é um case de legado para a cidade, é uma cópia fiel, eu acho que não fiel, mas é muito similar ao case do Porto Madeiro em Buenos Aires, né? Você tem muita área pública, eu vou falar um pouco de Rio, que é o que me compete. Você tem muita área pública no Rio sem significado, sem razão de existir, né? O Porto, o centro, é uma delas. Então acho que tem um público flutuante enorme no centro, que ninguém mora no centro, ninguém tem carinho pelo centro. As pessoas vão lá, trabalham e vão embora. Então, se cuspir no chão, fazer xixi no chão ou jogar papel no chão, não tem problema nenhum, porque não tem um sentimento de pertencimento. O centro não tem, o Porto não tem razão de você ir. Não tem desculpa, não tem nenhuma isca, a não ser quando tem um Fashion Rio ou algum evento que te leve até lá. Então o que eles estão fazendo? Eles estão reinventando, dando significado. A melhor forma de você conservar uma cidade, qual é? É dar uso a ela, é dar significado a ela. Então, uma praça que não tem significado, se não tiver brinquedo de criança, a praça é banco para ler o livro, ou um parcão para você levar o cachorro, o mendigo vai ocupar, né? Onde o bem não ocupa, o mal ocupa. E o Porto Maravilha é um belo case disso. Então, o que a gente está fazendo? Vai ter lá as faculdades, os hospitais, os hotéis, e com isso vai ganhar a vida. Além, como tem a IBM que eu coloquei, que fez a IBM Cisco, que fez o centro de operações, você tem outras grandes players, né? O Ike Batista é um player fundamental nessa história de pacificação da cidade. Se não tivesse a figura do Ike, talvez você não teria essas UPPs. É fato, a equação não equilibra, entendeu? O Santander tem aqueles aparelhos ginásticos na praia. A prefeitura pensa muito no macro, né? O governo pensa muito nas coisas megalomaníacas. Eu acho que cabe, às vezes, à iniciativa privada pensar nessas coisas que competem ao cidadão e que são possíveis de parceria. O Itaú, por exemplo, fez agora essa história das bicicletas no Rio, que está ajudando bastante, né? A melhor forma de você conhecer uma cidade é de bicicleta. E o Rio tem um belo cenário para isso. E agora esse projeto também está aqui em São Paulo, e agora também está em Porto Alegre, e assim vai. Eu acho que a equação do sucesso não é só cidadão, não é só iniciativa privada ou só poder público. Eu acho que todo mundo tem interesse, né, na cidade que mora. Então acho que o Rio tem esse negócio, essa carência. Acho que a população e todo mundo está muito eufórico, mas essa euforia não passa. Então acho que é importante esses próximos 2, 3 anos, assim. Acho que é impossível a cidade estar pronta, né? Em 2013, ano que vem, a gente está falando que tem Copa das Confederações. A cidade não vai estar, nunca vai ser Geneve, né? São Paulo nunca vai ser Nova York, o Rio nunca vai ser Bogotá. Cada cidade tem suas particularidades, seus desafios. Eu acho que eu passei agora 5 meses em Londres trabalhando pelas Olimpíadas. Eles têm as dificuldades também, e cada um tem as suas dificuldades, mas eu acho que o Brasil, né, esse negócio de BRIC, eu acho que está tão na cara que é a bola da vez, né, e todas as coisas que a gente está discutindo aqui são coisas que vão fazer a diferença. Ninguém está fazendo as coisas
é do anel hidroviário, das coisas que podem melhorar o que está sendo feito. Isso é muito legal. Você discute o certificado, se é certo ou não, se o BRS, se o Vale Transporte tem que durar 2 horas ou 3 horas. Então, a gente está fazendo ajustes nas coisas que estão sendo feitas. Isso é muito legal, né, para pensar. Então, essa acho que é a minha resposta. Eu respondi, Alexandre. Queria então pedir aqui uma salva de palmas para eles. Bom, queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer em nome da Fundação Brava e da Fundação FHC. Esse foi o último seminário do ciclo de 8 seminários que nós realizamos ao longo de 2012, falando sobre os desafios da gestão municipal nas regiões metropolitanas. Queria agradecer as equipes, né, da Brava e do IFHC e as equipes que trabalharam nos bastidores para realizar os eventos. Agradecer a todos os palestrantes que participaram do ciclo e que ajudaram a produzir uma discussão tão rica quanto a de hoje. E, principalmente, agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada.